Bora começar o nosso vídeo de hoje falando sobre um jogador que vem surpreendendo com a camisa do Goiás por conta das suas boas atuações, principalmente nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, que é o volante Caio Vinícius, jogador que já está na equipe esmeraldina desde a temporada passada, acabou iniciando o campeonato como titular, mas ainda não encaixando também naquele esquema do técnico Jair Ventura. Agora o volante de 23 anos de idade aparentemente começou a reencontrar o seu bom futebol. Jogador que sempre foi bastante contestado pela equipe esmeraldina, mesmo fazendo bastante gols, né? O Caio Vinícius, eu acho que de volante, de primeiro volante de marcação, é um dos jogadores que mais já fizeram gols pelo Goiás, pelo menos nos últimos 10 anos. Né? Foram 5 bolas na rede. Geralmente aquele primeiro volante do Goiás é muito ruim de marcar gols. Né? O Caio Vinícius, pelo menos nesse quesito, é muito bom. E nos dois últimos jogos entrou super bem, principalmente contra a equipe do Santos. Partida que ele inclusive atuou ali até os 25 minutos mais ou menos da segunda etapa. Vinha de um período bastante longo, né? Sem atuar, enfim, por conta de uma pequena lesão. Foi muito bem naquele meio de campo, acabou sendo substituído pelo Felipe Bastos. E depois agora diante o Flamengo, apesar da derrota por 1-0, o jogador também foi importante na marcação. Goiás na defesa em geral lá no Rio de Janeiro conseguiu suportar muito bem a pressão da equipe carioca. Nem fica aquela dúvida, até quando vai o seu contrato com a equipe esmeraldina? Goiás que do ano passado para esse já renovou com o jogador. Na última Série B, 33 partidas, 2 gols marcados e 1 assistência. Foi grande parte do torneio também titular da equipe esmeraldina. Ele só está emprestado pelo Fluminense, time que inclusive antes de repassar ele para o Goiás novamente nesse ano de 2022, acertou sua renovação até o final do próximo ano. Ele só tinha já o seu vínculo se encerrando agora, em dezembro. O Fluminense renovou o seu contrato e agora repassou novamente o jogador lá no comecinho do ano. Então o atleta só tem esse seu vínculo com o Goiás novamente até dezembro. Acho muito difícil o Fluminense aceitar, por exemplo, uma nova prorrogação de contrato, até mesmo porque eu acredito que o Fluminense, em relação a ter interesse de contar com o jogador, é muito baixo, porque senão, mesmo com a boa Série B do ano passado, acho que se tivesse já esse interesse, possivelmente já teria retornado para o Rio de Janeiro, e aí sim, né, tendo alguns treinamentos, enfim, disputando o Campeonato Carioca para ver se iria continuar ou não no Campeonato Brasileiro. Acho que a principal ideia da direção carioca nesse momento é pintar alguma proposta do exterior ou propriamente aqui do futebol brasileiro, encerrar realmente o Campeonato Brasileiro e aí sim ver as melhores opções dentro do mercado. Jogador que ainda é bem jovem, né? Tem apenas 23 anos de idade, vem amadurecendo com o tempo. É bem difícil agora. O Caio Vinícius parou de errar aquela saída de bolas meio que infantis que ele fazia, principalmente na última Série B. Às vezes não, até dava certo, mas quando começou a falhar, o jogador foi começando a perder um pouco de confiança, até mesmo atrapalhando um pouco mais dentro do elenco, e a torcida obviamente pegando no seu pé, mas nesse ano aparentemente vem evoluindo bastante. No Brasileirão 4 partidas, além do Santos e Flamengo, que eu já comentei aqui. Foi titular lá na estreia contra o Coritiba e também diante da equipe do Palmeiras, ele que acabou chutando, né, aquela bola que acabou contando ali com o gol do Pedro Raul no segundo pau. E, inclusive no Campeonato Goiano foram 3 bolas na rede em 10 partidas. Caio Vinícius só tem contrato de empréstimo com a equipe esmeraldina até o final do ano. Jogador que pelo Fluminense não teve tantas chances assim, apenas no total 10 partidas pela equipe profissional. Além disso tem passagens no Atlético Goianiense, rapidinho lá no Goianão de 2020 e na Série B daquele mesmo ano pelo Oeste. O que você pensa a respeito do volante Caio Vinícius? Você acha que o Goiás aí já procurando renovações de jogadores importantes, né, que já estavam, por exemplo, desde a última Série B, o Elvis, o Nicolas, além, claro, agora do comecinho do ano com o Tadeu, o próprio Vinícius. Enfim, você acha que o Caio Vinícius pode ser uma referência nesse meio de campo do Goiás para os próximos anos ou não? Abordar também um jogador que teve uma passagem pelo time esmeraldino em 2020 e agora ficará novamente livre no mercado. Até mesmo quero comentar com vocês sobre, assim, no momento que ele saiu do Goiás, parecia que não era tão bom assim, um jogador realmente razoável, mas os números mostram que é um atleta importante, principalmente lá no futebol europeu. Estou falando do Daniel Bessa, você lembra dele? 29 anos de idade atualmente, jogador que nessa temporada disputou a Série A italiana com a camisa do Hellas Verona, um dos principais clubes também tradicionais, né, lá da Itália. Inclusive conseguiram uma posição interessante, 9ª colocação, meio de tabela, o time que passou bem longe de zona de rebaixamento, até mesmo sonhou com uma vaga em competição europeia no final do ano. Nessa temporada, 25 atuações do Daniel Bessa pela equipe de Verona, um gol marcado, inclusive diante o Spezia do Léo Senna, inclusive do Léo Senna eu falei nele no vídeo de hoje mais cedo. Além disso, 2 assistências, realmente uma campanha interessante, acabou perdendo um pouco de espaço nessa reta final de campeonato italiano. Para você ter uma ideia mesmo, das últimas 5 partidas, ele só participou de 2, né, sendo no total apenas 21 minutos somados. O Daniel Bessa que chegou numa marca importante ainda nessa temporada, 100 jogos com a camisa do Hellas Verona
em todas as suas passagens. Além disso, 200 jogos dentro do futebol italiano, onde ele inclusive foi revelado. Ele saiu aqui do Brasil muito cedo, é natural de São Paulo, teve ali passagens no Coritiba e no Atlético Paranaense, mas logo lá em 2008 chegou na equipe da Inter de Milão para a composição do elenco sub-16. Estreou no profissional, ainda pelo Vicenza Calcio na temporada de 2012, passou também pelo futebol português e holandês. Em 2013, rapidinho, apenas 8 jogos no total. Já em 2014, retornou para a Itália, né, defendeu o Bolonha, também depois passou pelo Como e a própria Inter de Milão, antes de chegar em definitivo à equipe do Hellas Verona, fazendo uma boa temporada lá em 2017. Teve rápida passagem também pelo Genoa, onde ficou por mais 2 anos, antes de chegar na equipe esmeraldina para 2020. Aqui no Goiás, números até aceitáveis, 23 jogos, 5 gols e 2 assistências. Seu contrato iria até o final do ano, onde ele acabou ali não renovando, já que o Brasileirão teve aquela pausa, só se encerrou em fevereiro. Enfim, o jogador já deixou o time esmeraldino em dezembro. Parecia que não era tão bom jogador assim, né? Ficou aquele gostinho ruim, mas obviamente o time do Goiás era muito... Nossa, tá louco, né? Foi uma bagunça danada naquele ano. Logo na sequência da temporada, que ele retornou praticamente no meio do ano, lá no futebol europeu, fez mais 18 jogos pelo Hellas Verona, foi importante, 2 assistências, e agora, né, finalizando essa temporada, jogador que tem 29 anos de idade, teve o interesse inclusive do Grêmio e do Corinthians, algumas sondagens na temporada passada, atleta que ainda não renovou o seu vínculo, já irá se encerrar agora, nesse dia 30 de junho, atleta que vai ver ainda se vai continuar no Hellas Verona, mesmo não sendo um jogador tão importante assim, titular nas últimas partidas, começou bem no comecinho da temporada, além, claro, de ter essa grande identificação com a equipe italiana, mas já deixou claro ali para o seu empresário também deixar as portas abertas para o retorno ao futebol brasileiro. O que você acha sobre o Daniel Bessa? Você lembra dele, né? Você sabia que ele estava também lá no futebol italiano, enfim, foi importante nessa campanha de meio de tabela da equipe do Hellas Verona, quer retornar para o futebol brasileiro, enfim, quero saber sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, confira a Agin TV para você poder assistir aí todos os jogos do Goiás na tela do seu celular, ao vivo, qualidade de imagem, som, enfim. Vou estar deixando o link aqui embaixo também na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!